Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes e hoje é dia 26 de novembro de 2019. E olha, gente, se inscreve aí, dá aquele like maroto no canal Delícias da Angélica, na descrição do vídeo, dá um pulinho lá. Gente, é o seguinte, essa matéria, a primeira de hoje é hilária. Não, Fernando Haddad, o cara que foi ministro da Educação por 8 longos anos, oh, desgraça para o nosso Brasil, que foi candidato, não é nem candidato, gente, que diz o pessoal aqui, mas assim, é candidato à presidência da República, foi falar sobre racismo e escreveu a palavra de uma forma inacreditavelmente errada. Nem a minha sobrinha, quando tinha 3 anos, conseguia cometer um erro desse. Mas vamos embora. Se inscreve aí, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações, enfim, na descrição do vídeo tem aí, ó, você que curte o nosso canal, quer dar uma força pra gente, conta bancária, você pode contribuir com qualquer valor. Fernando Haddad é a cara da educação brasileira nos governos petistas. Vamos lá, gente, se liga aqui. Não é à toa que ele concebeu a ideia de ser o poste, né? Fica explicado, olha só. Vergonha alheia do ex-ministro da Educação, que não sabe escrever racismo. R-A-C-I-S-M-O. Racismo. De novo, R-A-C-I-S-M-O, racismo. Agora vamos à matéria. O ex-ministro da Educação, que ficou no cargo por longos 8 anos e que queria se eleger, até eu tô errando agora. Isso contagia, mano. Se eleger presidente da República e que dizia na campanha ser um culto e competente acadêmico, devia ter um I e um N ali. E culto e competente acadêmico escreve racismo. Digo, qual o problema? R-A-S-C-I-S-M-O. Racismo com SC, mano. Meu Deus. Vamos embora. Eu não posso rir muito não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos embora. Já não é o primeiro erro básico, típico de quem não conhece a língua portuguesa, que ele comete, deixando claro que a situação de falimento da educação da era petista no controle do Estado é consequência direta dessa pessoa, que se fizesse uma redação de 20 linhas de qualquer assunto, cometeria erros de grafia e concordância nominal e verbal, típico de um semi-analfabeto. Oh, meu Deus. Fernando Haddad é mais uma prova da mediocrização que o PT impôs ao país, ao colocar incapazes, a palavra é essa, em lugares de destaque no Estado. Deixa eu ver aqui, cadê? E aí acaba a matéria. Gente, é inacreditável. Quando eu falo pra vocês da questão de escolha do Bolsonaro e de escolha do PT, dos ministros, tem gente que ficava brava. Mas, cara, dá uma olhadinha aí. Racismo com SC, R-A-S-C-I-S-M-O. Não, mano. Se ele tiver, eu ficaria calado e diria, não, foi um erro besta. Se ele tivesse escrito assim, ó, R-A-S-C-I-M-O. Que aí daria até pra você dizer, não, o cara sem querer trocou, né? O S, colocou lá atrás. Isso é Não, o cara escreve R-A-S-C-I-S de novo, M-O, racismo. Cara, é inacreditável o ministro Agora depois, né? Depois o PT vem lá de vez em quando, colocaram lá o Abraão Weintraub, né? Colocaram um ministro da Educação que não sabe não sei o quê, que não sabe... pior é isso aqui, meu irmão, que não sabe falar a palavra racismo. E o pior não é nada, gente. Aí é que o caldo entorna nessa história... Porque se você avaliar direitinho, essa palavra racismo, ele deveria conhecer ela de có e salteado, de cabo a rabo, de trás para frente. M-O-S-I-C-I-A-R. No caso M-O, vai começar O-M-I
O-M-S-I-C-A-R. Ó, até eu sei, de trás pra frente. Mas parece que ele não sabe. E eu fiz de segunda. Eu errei a primeira, não valeu. Mas enfim, acertei. Quer dizer, a palavra que eles mais usam, para vocês terem uma ideia da incompetência do PT, até o que eles defendem, eles não sabem o que é. Porque eles falam tanto em racismo, um monte de racismo. É racismo para tudo que é lado, mas nem sabem o que significa a palavra racismo e muito menos como se escreve a palavra racismo. Eles mesmos criam os racismos, eles mesmos são racistas. Ó, com todo respeito ao pessoal das cotas, é uma opinião, não é uma crítica, dizer assim, vamos dizer assim, eu não estou fazendo uma crítica para denegrir a imagem, não, é uma opinião, espero que vocês entendam. Por que que eu e o Gley Fagundes sou contra a cota? Porque a cota é um racismo. E o Gley, mas a cota não está ajudando as pessoas negras? Não, gente, não está ajudando as pessoas negras. Você sabe o que que ajuda as pessoas negras? Educação de qualidade. Sabe por que eu acho que é um racismo? Eu vou explicar pra você. Quando você pega e você fala assim, ó, tem 10.000 vagas, 1.000 vagas são para pessoas negras, você está dizendo o seguinte, que essas pessoas são incompetentes, que elas não têm capacidade de disputar com as pessoas, com as outras pessoas. Isso, na minha opinião, é um racismo. Porque eu conheço pessoas que são negras, amigos meus, inclusive tem um colega meu que a gente chama ele de negão. Hoje não pode, né? Mas ele diz, ó, me chama de negão. Mano, o nome dele é Silvio. Silvio, se você ver esse vídeo, cara, um abraço pra você aí, tá em São Paulo ele. A gente chama ele de negão, ele fala, cara, meu nome é Silvio, me chama de negão, pô. Ninguém conhece o cara por Silvio. Mas hoje não pode, né? Mas a gente chama ele porque ele disse que pode, então não vai processar nós. Né? Enfim, resultado. Eu tenho colegas que são negros e os caras são inteligentíssimos. Aí eu acho ridículo você fazer uma cota para negro para dizer, não, é contra, não, você está sendo racista já nessa brincadeira. Você está dizendo que os caras são incapazes de por eles mesmos chegarem lá, de terem conhecimento, não, precisa dar um empurrãozinho porque eles são os coitadinhos. Não, gente, as pessoas negras, a única coisa, na minha opinião, a única coisa que muda de uma pessoa negra para minha cor de pele, sabe o que é? Só isso aqui, ó, a cor de pele. Mas por baixo da cor da pele, nós somos iguaizinhos. Sabe por que o cara é mais escurito, toma mais sol do que eu, pô? Qual o problema? Eu tenho amigos que são negros e não tô nem aí. E são inteligentíssimos, caras que trabalham, ralam pra caramba e merecem o lugar que estão. E muitos deles chegaram até longe, eu até tenho inveja. Eu falei, meu Deus, eu queria ser que nem aquele menino, né? Mas fazer o quê? Aí vai andar. Enfim, e aí você vê que os caras aqui, eles defendem uma coisa que até a escrita eles não sabem. A semana passada, o PT fez um negócio lá de uma carta falando sobre o impeachment do Bolsonaro. A palavra impeachment estava errada. Os caras queriam pedir impeachment de Bolsonaro com a palavra escrita errada. A gente é inacreditável, essa turma do PT. Isso explica, porque hoje você pega uma pessoa e você vai lá a juventude hoje, você põe para fazer uma redação, os caras não conseguem fazer uma redação. Vocês sabem agora esse negócio do Enem que teve aí, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu peguei esses dias, né, logo no dia que saiu, o tema foi, eu não estou lembrado agora, foi a democratização do cinema, acho que foi isso, né? E aí eu não sabia, quando minha sobrinha chegou em casa que falou, partiu a prova do Enem e tal, a coisa foi isso aqui. Aí eu falei, e aí? Né? Ela disse, minha sobrinha de 16 anos, né? Ela falou, não foi muito fácil, não. Realmente o tema não é fácil, é complexo, um pouquinho, claro. Mas, para o meu nível de época de educação, na hora que ela falou, automaticamente foi uma coisa quase que natural, automaticamente meio que já desceu ali, já desceu o texto todo na minha cabeça para fazer, se eu tivesse que fazer a prova, já me veio a ideia do texto ali prontinho, rapidinho, né? Isso por quê? Porque a minha educação veio de uma época onde não tinha um cara desse como ministro da educação por 8 anos. Na minha época, o cara passava de ano na marra. Opa, eu repeti uma vez, meu Deus, por causa de meio ponto. Oh, Nilza, minha professora. Oh, meu Deus. Nilza, você vê aí, ó, você é ótima professora. Eu agradeço que você me reprovou por causa de meio ponto, senão eu era burro, né? Eu fiquei bravo com a senhora naquele tempo, viu? Falei, mas mano, meu Deus. Mas não, valeu a pena, né? Ninguém mandou eu não estudar, vai pra escola bagunçada nisso, né? Mas enfim, resultado. Onde é que eu tava mesmo? Sim, resultado. Hoje em dia o cara passa de qualquer maneira.
Eu vi muita gente que reclamando da... Sabe o que eu achei interessante, gente? As pessoas, porque a prova é difícil, porque as questões... Cara, sabe por que é difícil, gente? Porque não estudam. Hoje, a juventude vive no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, tem um tal de TikTok, sei lá, toca alguma coisa pra lá e não sei o que é. E não estudam. É direto no Mensage, não estudam. Por quê? Porque a educação de hoje não estimula, a escola de hoje não estimula a pessoa a ler um livro. Na minha época, a gente era estimulado a ler livros. Né? Eu lia livro pra caramba, muito livro eu lia. Eu tenho um problema na deficiência visual, que hoje me impede de ler livros, infelizmente, né? Eu não consigo ler. Mas eu tenho meu celular, tenho meu notebook, eu adapto ele aqui. E o que eu faço? Eu leio, por quê? Porque naquela época do tempo que eu estudava, e eu agradeço isso aí também, muita gente vai agradecer, a Kelly, Tatiana, a Tatina, são gente finíssimas que fizeram parte da minha juventude, né? E eram pessoas que gostavam de ler, a Késia também, não sei nem se ela vai vir aqui, mas enfim, gostavam de ler, intermédio deles eu fui introduzido ao mundo do livro, né? Já gostava de ler, a escola já estimulava, né? Mas elas... é aquele ciclo de amizade que você tem que vai para o bem, não para o mal, que te leva para o que é bom, sabe? Né? E eu já gostava de ler e elas duas também, elas devoravam livros e aí a gente fez amizade na época da igreja e tudo, e aí eu comecei a pegar livros com elas e elas tinham muitos livros, aquela coisa toda. Depois eu fiz carteirinha na biblioteca, ninguém sabe o que é mais carteirinha na biblioteca, né? Porque, para ler. Então, o que acontece? A juventude de hoje não tem mais isso. Por quê? Porque um cidadão que escreve racismo com SC, né, se tornou ministro da educação e acabou com esse estímulo, com esse incentivo, com essas coisas. O cara é tão culto, que ele chegou na Globo uma vez, na época da campanha, e eu esqueci o nome da menina que entrevistou ele, era o William Bonner, e a outra, não esqueci o nome. E ela foi falar em negócio de economia e o cara falou assim, eu sou o economista, você é repórter, eu sou economista, economia entendo eu. Chegou na campanha eleitoral, podia gastar 30 milhões, gastou 37 e ainda perdeu. E ainda teve que pedir dinheiro pro povo. E é porque é economista. Aí você pega o cara que eles criticaram, sentaram o sarrafo, porque o Bolsonaro, tudo dele é o posto de Ipiranga, ele não tem um plano de economia, ele não tem um plano de governo. O cara gastou 2 milhões e meio, ganhou 4 milhões e pouco, gastou 2,5 e foi eleito. Dos 30 milhões que ele tinha direito, não usou nada. Usou tudo que ganhou de doação e ainda por cima pegou o que sobrou, doou. Eu fico me perguntando a qualificação, os requisitos que o PT escolhe um ministro, gente. Eu fiquei me perguntando quando eu li essa matéria. Quais são? Porque, você pega o cara diz que é economista e faz um rombo absurdo, extrapola, né? E o cara, por ser economista, devia valorizar o dinheiro público, economizar e ser mais... Não, extrapolou literalmente, né? Eu não entendi. O cara... Bom, a gente já trouxe aí diversas analogias dele que mais parecia uma piada do que uma analogia. O cara falava coisa que não tinha nada a ver com nada, ninguém entendia. Quer dizer, o cara não conseguia formular nenhuma opinião sobre um assunto sem sabe, uma M do tamanho do mundo. Eu fico me perguntando que tipo de economia, qual era a qualificação do PT? Era pela burrice? Fala, não, nós vamos contratar aqui um ministro da educação que seja manipulável, que esteja no nosso cabeça. Pega um besta aí, um Zé Mané, o Haddad, pronto, traz esse aqui é o Maria vai pra... A Maria vai com as outras não, porque a Maria pode ficar com raiva, né? Esse aqui é o Haddad vai com as outras, pronto, ficou mais bonitinho, né? E aí empurra pra um lado, empurra pro outro, virou até poste, né? Virou até poste, que eu mesmo não queria, né? Eu mesmo, Deus me defende, a Maria, sai pra lá, né? Enfim, e tá aí a qualificação do homem. Tá aí a educação brasileira, por isso que nós temos a educação que nós temos hoje. Um lixo, né? Hoje está começando a mudar. Parabéns ao Weintraub, né? Tem feito o trabalho. Vocês viram, né, gente, que eu trouxe até um vídeo aqui mostrando. Ele descobriu, gente, em universidades, plantações de maconha. E não era um pé, 2, 3, não, ali só para... Não, plantações inteiras de maconha. Mais do que isso, o cara encontrou laboratórios de anfetaminas, metanfetamina dentro das universidades.
Olha só o que o governo PT estava fazendo com as escolas, com as universidades, gente. Tá explicado porque o cara escreve, porque que o ministro, o ex-ministro da Educação escreve racismo com SC. Você vê, se lá o cara que... Aí depois vão falar, é Paulo Freire o nome do patrono? Meu irmão, tem que riscar esse cara, tem que tirar esse cara. Tem que mudar o nome desse nosso patrono no Brasil. Ninguém segue, no mundo inteiro, ninguém segue a filosofia desse cara. Só nós brasileiros, só os adeptos do comunismo que faz isso, que segue esse cara. Uma educação medíocre. Essa nossa educação brasileira, infelizmente, é o fundo do poço. É o zero à esquerda. É a tampa do balacobaco que voou lá pra caixa do cara. Foi pra lá, ninguém sabe pra onde, né? Acabou-se, já era. Agora, graças a Deus, você vê, o ministro da Educação que nós temos hoje é um cara preocupado, é um cara que se esforça, que se empenha, é um cara que dá o seu melhor, né? Tá aí a explicação, tá aí você vendo, o contingenciamento ele não cortou, ele contingenciou, já tá voltando a liberar o dinheiro de novo, quer dizer, o dinheiro não foi tirado, o dinheiro tá lá guardado, diferente do governo PT, que o dinheiro não foi contingenciado, foram cortados. Era 3 bilhões em um ano, 9 no outro, 4 no outro, 7 no outro. Todos os anos petistas tiveram a sua cota de facada. Todos os anos petistas tiveram. Aí reclamaram porque Bolsonaro contingenciou. E ainda mentiram, disseram que cortou. Ó, pra você ver, cortou pra contingenciar é diferente. Até isso os caras não souberam diferenciar. Isso é pra vocês verem a educação brasileira como andava, né? Na mão dos petistas. E aí nós temos agora as escolas militares que, graças a Deus, estão ocupando um espaço muito bacana, estão voltando a trazer o respeito para dentro da escola, voltando a trazer a segurança tanto para o aluno quanto para o professor e o que é principal, levando educação de fato para o aluno. Parabéns ao nosso presidente. Canal Brasil Notícias, fui, gente!